eu sou a Ana, do canal Cogumelos Cinematográficos, e hoje a gente vai falar sobre o Estrangulador de Boston. Lançou um filme recentemente no Star Plus e assim, eu adorei o filme, mas não é exatamente um documentário, né? Tiveram alguns pontos que eu considerei bem diferentes da história original, então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Já curte esse vídeo, se inscreve no canal, aproveita para seguir a gente em outras redes sociais e é isso, vem vinheta e partiu os vídeos. Em 1962 começaram os ataques daquele que ficaria conhecido como o Estrangulador de Boston. A Anna Slazers, eu não tenho certeza se é assim que pronuncia o nome dela, mas ok, né? Tinha 55 anos e foi encontrada morta no seu apartamento. Quem encontrou ela foi o filho e a princípio ele achou que ela tinha se suicidado, mas não demorou muito para a polícia perceber que ela foi abusada e assassinada. E assim, eu acho importante citar que quando encontraram ela estava quase nua e tinha um tipo de laço no pescoço dela, se eu não me engano foi feito com meia. Depois de pouco tempo, a Mary Mullen, de 85 anos, foi encontrada em situações semelhantes com uma pequena diferença. Ela morreu por causa de um ataque cardíaco, mas isso pode ser explicado pela sua idade já mais avançada, né? Inclusive, acreditam que ela morreu quando o estrangulador agarrou ela. Mas o lance é que as mortes não pararam por aí. A Nina Nichols, de 68 anos, e a Ellen Blake, de 65, também foram encontradas nessas situações, todas mortas por asfixia. Então, todas elas estavam seminuas quando foram encontradas. Todas, menos a Mary Mullen, foram estranguladas e morreram por causa de uma asfixia, e todas elas tinham um lacinho feito com roupas no pescoço. A polícia chegou a considerar algumas outras hipóteses, eles consideraram que podiam ser roubos. Só que, tipo assim, eles encontravam pela casa objetos de valor que nitidamente eram objetos de muito valor e que não foram nem sequer mexidos, o assassino não levou nem nada. Então, nesse ponto, eu acho que já tá bem óbvio que a gente tem um serial killer. E aí, nesse momento, podemos citar as jornalistas Loretta McLaughlin e Jan Cole do American Record, que foram muito importantes para a resolução desse caso. Elas fizeram cerca de 30 artigos cobrindo todos os detalhes dos casos que envolviam o estrangulador. Além disso, a Loretta foi a primeira pessoa a querer investigar os crimes, a relacionar eles, e também foi quem deu o famoso apelido Estrangulador de Boston. E eu acho legal a gente citar que nessa época o termo e o conceito de serial killer não eram tão difundidos e nem utilizados quanto são hoje. Bom, ainda em 1962 as mortes continuaram. A Ida Eager, de 75 anos, e a Jane Sullivan, de 65 anos, também foram encontradas nas mesmas condições. Só que o lance é que, assim como mostram no filme, as mortes foram caminhando para pessoas cada vez mais jovens. Então, até aqui, todas as vítimas têm mais de 60 anos, mas a Sophie Clark, de 21 anos, foi encontrada nas mesmas condições das outras vítimas, com uma pequena diferença também. No apartamento dela foi onde encontraram sêmen pela primeira vez. Bom, os assassinatos continuaram e no total 13 mortes foram associadas ao estrangulador de Boston, todas nesse mesmo padrão, menos a Beverly Summons, que na verdade morreu a facadas e não por asfixia. O site que eu pesquisei dizia que isso podia ser explicado pelo fato dela ser uma cantora, então ela teria músculos da garganta bem desenvolvidos, então o assassino não conseguiu asfixiar ela e usou uma faca. Eu não sei o grau de veracidade disso, mas fato é que foi uma bela quebra no modus operandi dele. Outro ponto verídico do filme é a falta de interesse da polícia. As vítimas, no geral, eram bem solitárias e esquecidas pela sociedade, então a polícia não estava investigando tão fortemente assim os assassinatos. Eu gosto de acreditar que eles não estavam ignorando completamente como foi no filme, mas o importante é que foi graças à pressão feita pelo American Record, pela Loretta McLaughlin, que eles investigaram e chegaram no nome do Albert DeSalvo. Nascido em 1931, ele tinha 4 irmãos e o seu pai foi descrito como um homem alcoólatra e extremamente violento, que batia e abusava a esposa, e boatos dizem que ele fazia o mesmo com os filhos. Provavelmente esse ambiente super saudável contribuiu, com a obsessão que o Albert DeSalvo tinha por crimes. E assim como mostram no filme, existiram dúvidas em relação à autoria dos crimes, se o DeSalvo de fato teria matado todas as vítimas. E na minha humilde opinião, é nesse ponto que estão as maiores diferenças entre a realidade e o filme. No total, 3 assassinatos foram associados ao estrangulador de Boston. Existem pessoas que acreditam que ele cometeu 11 ou 12 desses assassinatos. Eu acredito que ele cometeu 12 dos assassinatos, porque pra mim ficou muito estranho ele ter quebrado o modus operandi dele
pra matar uma mina a facadas do nada, sabe? Mas o lance é que o Albert DeSalvo confessou os 13 crimes e não foi acusado por nenhum deles. Primeiro ponto é que no filme tem algumas cenas que abrem espaço para interpretar que é possível considerar que ele não cometeu nenhum dos assassinatos. Só que hoje em dia, por meio de exame de DNA, já foi comprovado que pelo menos um dos assassinatos foi sim cometido por ele. Uma outra coisa é que dizem que ele poderia ter confessado por ser um mentiroso patológico. E assim, eu pesquisei, mas eu não vi em nenhum lugar dando a entender que ele poderia ser mitomaníaco ou algo assim. O que eu vi é que ele tinha uma obsessão por crimes e isso poderia sim fazer com que ele confessasse crimes de um possível imitador. No filme também falam dele confessando para conseguir o dinheiro da recompensa. Pra mim, isso foi muito estranho. Primeiro, quem levantou essa bola dele ter confessado para conseguir dinheiro de um jornal foi a esposa dele. Quando contaram pra ela que ele tinha cometido os assassinatos, ela não acreditou e falou: "Ah, ele só deve ter confessado para conseguir dinheiro do jornal". E esse rolê dele ter confessado para conseguir a recompensa ficou muito estranho pra mim, porque imagina só, você comete um crime e daí você confessa que você cometeu um crime e ganha uma quantidade X de dinheiro. Ficou um negócio meio estranho. O segundo ponto que eu quero comentar é que no filme ele confessa e tem uma historinha de um acordo que ele fez com a polícia. Então o Albert DeSalvo confessou e a polícia não ia usar essa confissão no julgamento. E assim, eu posso estar bem errada, mas isso não faz muito sentido na minha cabeça. Tipo, pra que a polícia ia querer essa confissão se não fosse pra usar no julgamento? Era um rolê de marketing pra eles falarem pras famílias: ó, o cara confessou, mas aí as famílias iam querer que ele fosse preso pelos crimes que cometeu. Então isso não fez muito sentido na minha cabeça. E eu também procurei, mas eu não achei nem sinal desse acordo, nenhum lugar citava que ele podia sequer existir. Mas o que eu achei é que a polícia não tinha outras provas além da confissão pra julgar o cara. E assim, fãs de True Crime já devem ter ouvido que não basta uma confissão pra você prender uma pessoa. Primeiro, porque essa confissão pode ser falsa pra limpar a barra de alguém. E segundo, porque julgamentos com base só na confissão já deram bem errado. Errado do tipo a pessoa ser presa e depois comprovarem que ela não cometeu o crime, que nem tinha como ela cometer aquele crime. Lembrando que o teste de DNA que ligou definitivamente o Albert DeSalvo aos assassinatos foi feito recentemente, tá? Depois que ele morreu. Mas eu acho legal a gente citar que o Albert DeSalvo não era uma pessoa super inocente que foi parar na cadeia porque a polícia cismou com ele e precisava de um bode expiatório, tá? Na verdade, ele foi preso e julgado e condenado por crimes que envolviam abuso e assédio e não tinha nenhuma dúvida em relação à autoria desses crimes. Isso é uma coisa que é citada rapidamente no filme, mas que é bem real. Antes de ser o estrangulador de Boston, o Albert DeSalvo era um Mangery Man. Um cara que chegava em várias meninas, dizia que ele era um tipo de agente e que ele precisava entrar na casa delas para tirar medidas, porque elas poderiam ser modelos. E daí ele entrava na casa dessas meninas e abusava delas. E para finalizar, assim como mostram no filme, o Albert DeSalvo foi esfaqueado na cadeia. E é isso, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenha gostado, não se esquece de curtir, se inscrever no canal e até o próximo vídeo.